deputado Eduardo Bolsonaro entrou em uma nova polêmica ao comparar professores doutrinadores a traficantes de drogas. O filho 03 de Bolsonaro deu a declaração durante uma manifestação pró-armas na esplanada dos ministérios. Vamos acompanhar. Preste atenção na educação dos filhos. Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Depois do ocorrido, Flávio Dino disse em suas redes sociais que mandou a Polícia Federal investigar as declarações dadas no evento. Vamos acompanhar na tela o tweet do ministro da Justiça do governo Lula. Abre aspas. Determinei à Polícia Federal que faça análise dos discursos proferidos nesse domingo em ato armamentista realizado em Brasília. O objetivo é identificar indícios de eventuais crimes, notadamente incitações ou apologias a atos criminosos. Fecha aspas. Muito bem, eu vou parar por aqui, ainda tem algum desdobramento para dar o meu boa noite ao Wilson Lima, em meio a essas tretas e a tantos debates importantes no Brasil. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, Felipe, muito boa noite para você, muito boa noite para você que nos acompanha no chat. Segundou, meu amigo. E deixa eu aproveitar também e mandar um abraço aqui para nossa Maria Dariane Gonzalez, né? Obrigado pelos elogios. E é isso, meu amigo. Segundou e como você fala, vamos com tudo. Vamos com tudo. Em primeiro lugar, a gente ainda vai ver desdobramento do Flávio Bolsonaro, mas me chama já a atenção no comentário do Eduardo. Ele faz essa comparação para tentar turbinar, evidentemente, a sua retórica, né? Existe um público que é estimulado por esse tipo de comparação. E aí ele fala que vai provocar distúrbios na casa, etc. Só lembrando, né, porque já entrando aqui nessa analogia, que as drogas muitas vezes destroem as famílias, elas também provocam distúrbios dentro de casa. Quer dizer, usuários de drogas que muitas vezes acabam gerando problemas para os seus familiares, muita preocupação, a depender, evidentemente, do seu nível de dependência. Então, isso existe dentro de casa, esse problema familiar que ele está colocando, né, no caso, como resultado de doutrinação feita por professores nas escolas. Então, ele está fazendo uma avaliação de que isso causa problemas familiares. Eu só estou trazendo aqui que é bom lembrar, para não perder de vista a gravidade do uso frequente de drogas, que as drogas também têm um potencial de destruição, evidentemente a depender do grau, a depender da dependência. Agora, Wilson, depois eu vou trazer aqui a questão para o embate geral, mas vamos aqui para o específico. Essa declaração do Eduardo Bolsonaro, seja qual for o seu juízo a respeito dela, cada um vai poder valorar aqui essa declaração. Mas você acha que ela deveria render uma investigação de Polícia Federal? Não faz muito sentido. O que o Eduardo Bolsonaro tentou fazer hoje foi se comparar ao Luiz Fernando Veríssimo, né? Você deve lembrar daquele texto irônico do Luiz Fernando Veríssimo, que ele fala diga não às drogas, né? Em que o autor gaúcho ele faz uma brincadeira ali com os discos de música sertaneja, né? Tudo começou aos 14 anos, com o disco dos Titãs de Chororó, experimenta, e depois ele foi entrando em drogas mais pesadas, como axé, etc. Ele tentou fazer isso, mas sem a classe, sem a capacidade cognitiva de um Luiz Fernando Veríssimo. Agora, a gente precisa separar muito bem esse tipo de discurso, porque o que o Eduardo Bolsonaro falou ali foi basicamente um discurso para sua claque, né? Foi basicamente para incitar aquela clássica, para incitar basicamente aquela clássica manifestação de direita versus esquerda que é típica dessa ala um pouco mais radical ali da Câmara dos Deputados, né, Felipe? Então, é bom a gente lembrar, e aí precisamos também separar algumas coisas, tá? Que existem muitos professores que têm uma ligação com a esquerda, tem, né? Que existe ali na academia uma predileção por autores como Karl Marx, como
enfim, Engels, enfim, e que você, de certa forma, escanteia alguns autores de direita ou que têm uma ligação com o conservadorismo, de fato, isso existe. Agora, falar em doutrinação é um pouco demais, né? Pedir investigação para isso também é um pouco demais. O que o Dino está tentando fazer é, na verdade, mostrar ao governo Lula que ele sim pode ser uma pessoa confiável. É bom lembrar que o Dino também está de olho em uma vaguinha, né, Felipe, no Supremo Tribunal Federal. E é para essa segunda vaguinha, essa vaguinha da Rosa Weber, é uma vaguinha que tem uma disputa ali acirrada, né? Enfim, tem Flávio Dino, tem Bruno Dantas, enfim, a lista é longa. Então, meu amigo, nesse contexto de que vale tudo por uma vaguinha do Supremo, vale até investigar deputado federal por uma declaração tosca, mas que, sinceramente, não vale tanto. Não vale você destacar, deslocar uma estrutura policial para, basicamente, se investigar uma verborragia parlamentar, não é? Pois é, Wilson. E aí, acontece exatamente aquilo que a gente aponta todo dia nesse programa. Bolsonarismo alimentando lulismo e lulismo alimentando bolsonarismo. Os dois alimentando essa polarização. Quer dizer, um diz uma platitude, faz uma comparação rasteira, uma analogia que nem muito sentido tem da maneira como ele colocou, embora se possa colocar a questão sobre professores politizarem determinados assuntos na sala de aula, ou até partidarizarem, né? O que eventualmente pode ser até mais grave, fazendo campanha para um grupo político específico ou para um candidato específico, tudo isso é discutido há muito tempo. Eu falo disso, aliás, muito antes aí de toda essa família que acabou encampando essa pauta e muitas vezes pregando soluções que foram debatidas também ao longo desse período e que acabaram não sendo emplacadas, mas a discussão veio à tona. Então, você colocar a respeito dessa questão a sua avaliação, mesmo que com eventuais exageros aqui e ali, faz parte, né, desse nível rasteiro da política brasileira. E eu entendo também que não demanda uma atitude de ministro de Estado de pedir investigação a respeito daquele tipo de declaração. E aí começa uma superproteção também que o PT tem com determinadas categorias. Porque a crítica que o Eduardo Bolsonaro está fazendo com toda a incapacidade cognitiva dele, com toda a incapacidade de você distinguir todas as nuances, de professores que têm um comportamento de influenciar politicamente os alunos, em vez de ensinar a matéria, que o Brasil está precisando, sim, de aula de português, de matemática, das disciplinas, nas quais, inclusive, o Brasil fica nos últimos lugares nos exames internacionais. Então, você fazer isso com uma retórica mais ácida, mais estúpida, mais reacionária, etc., está tudo dentro ali de um jogo político. Quando você começa a botar os órgãos de fiscalização e controle em razão de uma retórica, mesmo que exacerbada, mais política, aí já tem traços de um poder autoritário. Quer dizer, o Brasil parece que vive nessa dualidade de você tentar corrigir a estupidez com o autoritarismo. Então, o país fica preso entre o reacionarismo aloprado e um autoritarismo do bem, entre aspas. É isso que bolsonarismo e lulismo têm promovido no debate público. E depois da publicação no Twitter, o Flávio Dino foi criticado pelo senador Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Vamos acompanhar o que o filho 01 do Bolsonaro, como eles dizem, escreveu, abre aspas, está aí na tela. O ministro poderia usar o tempo e os recursos da Polícia Federal para investigar crimes reais, não para perseguir opositores e criar clima de censura no país. O Brasil, felizmente, ainda é uma democracia e a imunidade parlamentar permite que defendamos o ponto de vista de milhões de brasileiros. Ao invés de pegar bandido, a PF vai ser obrigada a ver vídeo no YouTube. E se brincar, vai concordar com o conteúdo dos discursos. Fecho aspas. O que tem de curioso também, porque aqui a gente analisa todas as nuances, é o Flávio Bolsonaro falar que o pessoal lá devia estar investigando crimes de verdade, né? Quando ele foi investigado, foi denunciado como líder de organização criminosa, autor de crime de peculato, de lavagem de dinheiro pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, entrou com um monte de recurso, houve os embargos auriculares, teve que um ministro do STJ, João Otávio de Noronha, que estava cotado para ser indicado pelo próprio Bolsonaro em caso de reeleição para o STF, anular a quebra de sigilo do Flávio, para ele ir escapando ali da mira da justiça. Agora, recentemente, chamei a atenção nesse programa
foi o Mossad, agora me fugiu o primeiro nome, né? Aquele nome. Pois é, tem que lembrar exatamente quais são as vogais para não falar errado, mas o sobrenome dele é Azulay. É o ministro colocado no STJ pelo Jair Bolsonaro, que tomou uma decisão contra a retomada de investigação sobre o Flávio Bolsonaro. Então, só chamando a atenção para esse ponto curioso do Flávio Bolsonaro cobrar que os órgãos de fiscalização e controle vão investigar os crimes de verdade. Agora, em relação ao ponto de o Flávio Dino que ele não deva fazer isso, é verdade, não deve fazer isso, né? Essa retórica bolsonarista, ela pode fazer o agrado de determinados grupos do eleitorado e o desagrado de outros, mas isso vai ser definido conforme o juízo do cidadão brasileiro, que pode escolher votar num candidato assim ou não, mas está dentro daquele escopo que não é por si só criminoso. Pode ser de mau gosto, pode ser imoral, aí cada um faz o seu juízo.